Olá pessoal, estamos iniciando hoje mais um vídeo para conversar com vocês sobre psicanálise e saúde mental. E a pedidos, hoje eu gostaria de diferenciar o que seria psicanálise, quais as principais diferenças em relação às terapias cognitivo-comportamentais, a famosa TCC, e como que as neurociências, que crescem muito a cada dia, se enquadram dentro dessas duas técnicas de psicoterapia. No final do vídeo eu vou passar o meu relato, o que eu indico para você como a técnica apropriada para obter um maior autoconhecimento. Então, antes de mais nada, eu gostaria de frisar aqui para o nosso início de bate-papo o livro que eu vou utilizar nessa conversa, que é Em Busca da Memória, deixando aqui o link da descrição, de Eric Kandel, um médico psiquiatra austríaco que acabou se naturalizando americano e derivando sua carreira para a neurociência. Vamos falar inicialmente sobre a psicanálise. O que seria a psicanálise? A maior parte de vocês sabem que Freud que descobriu a psicanálise no final do século XIX. Mas como se deu essa realidade? Freud era um médico neurologista e ele tratava suas pacientes de histeria. E a grande sacada foi a descoberta de um vínculo entre corpo e mente. Qual que foi essa descoberta? Freud percebeu que os principais sintomas das pacientes com histeria estavam ligados à conversão do que acontecia nas suas mentes. Então a psicanálise é uma técnica investigativa que vai além dos estudos das esferas biológicas e fisiológicas, pois ela visa compreender as emoções, os pensamentos, as memórias e os impulsos humanos. Dentre os pontos positivos da psicanálise, desde a época do seu nascimento, no final do século XIX, que se perpetua até hoje, eu poderia considerar que o tratamento do indivíduo como singular, como único, é um grande diferencial dessa técnica investigativa de estudo, pois a psicanálise considera o indivíduo extremamente único. Da mesma forma que eu tenho aqui a minha digital, você tem a sua digital, nós temos nosso próprio DNA, a psicanálise nos trata dessa mesma forma. Um outro ponto de destaque na psicanálise foi a descoberta que a maior parte dos pensamentos e das memórias elas estão no plano inconsciente. A diferenciação da consciência para a inconsciência, com o livro A Interpretação dos Sonhos, é uma das grandes descobertas da psicanálise. Além disso, Freud traz nos estudos da psicanálise um olhar em relação à sexualidade infantil. E na época, Freud foi muito mal compreendido, mas o que ele queria nos trazer é em relação ao desenvolvimento da sexualidade desde a infância e as suas consequências em relação a uma má elaboração desse desenvolvimento. Claro que tiveram vários outros pontos que se perderam durante o tempo em relação à psicanálise freudiana. E quando a gente fala de psicanálise, não só Freud foi importante, vários outros sucessores agregaram em relação a essa metodologia investigativa da mentalidade humana. E aqui a gente pode citar Jung, Lacan, Melanie Klein ou mesmo Bion. No entanto, a psicanálise sempre enfrentou vários desafios desde o seu nascimento até hoje. No início, em relação a questões culturais da época, no próprio estudo da sexualidade infantil, ou mesmo sobre a posição da mulher. Freud tinha uma visão que era muito captada nos estudos clínicos, que era de difícil comprovação científica. Muito em virtude do desavanço das neurociências naquela época. Então, como Freud tinha uma visão além do seu tempo, ele vai dialogar muito com a filosofia para conseguir provar os seus experimentos e as suas teses. Ali ele traz complexo de Édipo, dentre outras situações, outros conceitos. Em resumo, a psicanálise ela estuda o sentido da vida de um ser humano, de uma forma singular, única, exclusiva, individual. E qual que é a principal técnica que a psicanálise traz? A grande quebra de um paradigma, o grande marco, é trazer o início dos processos psicoterapêuticos. Você conseguir a cura pela linguagem. E aqui eu gostaria de falar com vocês sobre a associação livre de ideias, que acontece entre o analista e o analisando. A partir do momento que ambos estão no setting terapêutico, o grande objetivo do analista é deixar o analisando à vontade para que ele possa se expressar voluntariamente com o que vem à sua mente. E por meio de várias técnicas, o analista investiga o que está no inconsciente do analisando. E aqui a gente pode falar sobre técnicas de atenção flutuante. O que seria atenção flutuante? Uma das técnicas psicanalíticas.
A partir do momento que o analisando ele se expressa de forma voluntária, o grande objetivo do analista é conseguir interpretar não necessariamente o que o analisando está falando, mas muitas vezes o que o analisando deixa de comunicar. A partir desse momento, o analista ele sempre está tentando pescar o que está acontecendo no inconsciente. O que pode vir do inconsciente que vá fazê-lo entender muitas vezes os pensamentos, as memórias, as emoções e os grandes impulsos daquele paciente. Para finalizar essa visão inicial sobre a psicanálise, é bom a gente ter em mente que, apesar da dificuldade dessa metodologia ser comprovada cientificamente, desde o seu nascimento até os dias de hoje, ela sempre foi muito eficaz em relação ao quadro clínico, em relação à sua própria prática de atuação. E isso não é apenas uma visão dos psicanalistas, mas também dos médicos e dos próprios neurocientistas. Vamos falar um pouquinho agora sobre as terapias cognitivo-comportamentais. É importante termos em mente, quando a gente fala de tratamento por psicoterapia, que engloba a psicanálise e as TCCs, a gente está falando do marco, do nascimento de uma nova forma de uma pessoa ser tratada. E isso quem revolucionou foi a psicanálise. Então, a TCC é uma vertente da psicologia que vai na mesma esteira do tratamento analítico, o tratamento da cura pela fala. A grande diferença, de uma forma simples, para vocês entenderem, do tratamento psicanalítico, do tratamento comportamental cognitivo, é que na análise, o grande objetivo é você compreender o sentido da vida daquela pessoa. Na terapia cognitivo-comportamental, o grande cerne é a mudança de um comportamento. Então, um exemplo prático aqui. Uma pessoa terminou um relacionamento e ela quer ficar melhor. Ela quer mudar o comportamento porque ela está se sentindo mal. Então, ela busca a TCC para mudar uma forma de agir que ela não deseja mais. Ou mesmo uma pessoa que deseja parar de fumar. Sempre tem um objetivo específico, um objetivo que é fragmentado dentro da própria história daquele indivíduo, da própria história daquela pessoa. Quando a gente pensa na análise, não necessariamente existe um objetivo, uma meta a ser alcançada, mas a própria descoberta, o autoconhecimento do sentido daquela pessoa, o sentido da existência. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas muitas pessoas trazem um grande antagonismo sobre a psicanálise com as terapias cognitivo-comportamentais, as TCCs. E aqui eu já gostaria de trazer à tona as neurociências. Nesse quadro de confronto, a gente tem a psicanálise contra a TCC junto com as neurociências. O grande ponto aqui é um pouco que eu abordei anteriormente sobre a cientificidade dessas metodologias de estudo, dessas metodologias não só de estudo, mas dessas metodologias no âmbito prático. Como a TCC visa uma mudança de comportamento, sendo um ramo da própria psicologia, ela é muito embasada cientificamente. E por trás dos estudos que são praticados na TCC estão as neurociências. Quando a gente fala de neurociência, a gente está falando de uma das áreas mais fascinantes de estudo do cérebro humano hoje em dia. Eu gosto de falar que as neurociências estão no século XXI da mesma forma que teve o grande avanço da genética no século XX. É uma área extremamente fascinante. E na abordagem dessas técnicas comportamentais, como eu dei os exemplos aqui de relacionamentos, fumo ou qualquer outro tipo, se embasar no que está sendo estudado no plano científico, no plano neurológico, é de suma importância. Por que as neurociências é um assunto tão em pauta hoje em dia? Porque ela conseguiu ter ali a quebra de um grande paradigma, igual a psicanálise obteve no final do século XIX. Ela atribui pelos estudos de células nervosas uma compreensão do cérebro vinculado ao próprio corpo. Trazendo um histórico aqui, a gente tem que a psicanálise, desde o seu surgimento no final do século XIX até metade do século XX, ela se desenvolveu muito. No entanto, na segunda metade do século XX, houve um aprofundamento dos estudos das neurociências, com várias descobertas em relação não só ao vínculo do cérebro com o corpo humano, mas em relação aos gatilhos de funcionamento da estrutura corpórea humana e psíquica. E quando eu falo esses termos, eu estou querendo passar para vocês
um vocabulário totalmente divergente do que a gente tem na psicanálise. É um vocabulário muito mais biológico. É você entender o cérebro como uma matéria neuroplástica. O que seria isso? Ele detém neuroplasticidade, ou seja, ele se adequa conforme o confronto dele com o ambiente, conforme os impulsos a que ele está submetido. Então as neurociências, elas vêm não só para fomentar a introdução de novas técnicas cognitivo-comportamentais, mas desvendar o funcionamento do cérebro e do corpo humano de forma a possibilitar a introdução de vários novos medicamentos medicinais. A neurociência, ela interpreta e ela traz o funcionamento da nossa estrutura, não só psíquica, mas também da nossa estrutura como um todo. E isso é muito positivo para você compreender o ser humano através de impulsionamentos de gatilhos e reações a determinadas situações. E aí há uma grande divergência de entendimentos dos idealizadores da psicanálise e os próprios neurocientistas, os estudiosos que estão a cada dia descobrindo novas formas de hackear o processo de comportamento humano, o processo de pensamento humano. A gente não está falando só de uma questão sobre metodologias, sobre visões, mas do próprio linguajar, os próprios conceitos que estão ali emaranhados. Ou seja, na neurociência tudo é explicado a partir de processos químicos, processos bioquímicos. Enquanto na psicanálise a gente está falando de esferas que vão além da fisiológica e biológica, quando a gente trata de pensamentos, de sentimentos. Há um confronto de entendimentos do pensar humano pela sua própria explicação científica e química. No final da segunda metade do século XX, houve um grande confronto e uma grande desassociação sobre entendimentos de psicanálise com entendimentos de neurociência. No entanto, no ano de 2000, essa separação pareceu chegar ao fim, com o prêmio Nobel de Eric Kandel. O que Kandel nos dizia? Que até hoje, por mais que as neurociências tivessem aprofundado em conhecimentos que Freud jamais detinha na ciência da sua época, mas até hoje nada se comprovou ao contrário dos principais pilares da psicanálise. E a gente vai cair naquela grande problemática. Apesar da psicanálise ter dificuldade de se manter no plano científico, ela tem muito resultado no plano clínico, no plano prático. É importante citar um outro fato que aconteceu no ano de 2000, que acabou por convergir a psicanálise com a neurociência. E aqui eu queria citar Mark Solms, um psicanalista e neuropsicólogo sul-africano. Ele fundou a Sociedade Internacional de Neuropsicanálise. É a primeira vez que o termo neuropsicanálise foi falado. O que Solms idealizou? Solms, como um psicanalista nato e também um neuropsicólogo, ele entendia que a psicanálise ela precisava avançar. E vivendo num contexto, num mundo que as neurociências cada vez mais estavam dominando, a psicanálise precisava dialogar e conversar com a neurociência, senão ela não teria um futuro. A visão da psicanálise, como eu disse para vocês, ela é muito engrandecedora no plano clínico, no plano prático, mas em relação às suas teorias, ao avanço sobre suas teses, ela acabou ficando parada no tempo, desde o começo da segunda metade do século XX. E é por isso que Solms entendia que a psicanálise, ela existe, ela tem muita força, mas ela deve avançar fazendo uma conexão com as neurociências. Uma frase interessante de Solms é que a psicanálise sempre ajudou demais as neurociências, e o contrário não foi da mesma forma. O que isso quer dizer? É um pouco do que eu falei já aqui. Freud tinha uma visão além do seu tempo. Por mais que ele não tivesse ali dos subsídios do arcabouço científico para provar as suas teses e o que ele estava enxergando no plano clínico, ele conseguiu visualizar o funcionamento da estrutura da psique humana. As neurociências hoje, elas conseguem provar muitas coisas, mas que não vão de encontro com os principais ensinamentos psicanalíticos. No entanto, por um avanço das próprias neurociências, não só no plano explicativo de como funciona o ser humano. Fulano de tal faz isso porque injetou ali uma quantidade X de dopamina no seu cérebro. O fulano tal, ele entende dessa forma porque a neuroplasticidade do seu cérebro foi habituada desde a sua infância. A neurociência, ela tem que ir além de um caráter de espelhamento do funcionamento da psique humana.
e sim tornar-se muito mais prática, não só em relação a comportamentos, mas nas profundezas do funcionamento humano. E aí está o grande desafio, porque a psicanálise nos traz que nós somos extremamente singulares. E como que a gente vai conseguir comprovar cientificamente estudos que estão cada vez mais abrangendo associações de seres humanos, estudos em camundongos, em ratos, com a singularidade humana? E esse é o grande desafio da psicanálise e das próprias neurociências. Daí você vai me perguntar, Léo, eu entendi tudo o que você disse, mas qual que é a melhor opção? Eu desejo fazer uma terapia ou uma análise. O que você me sugere? Na minha opinião, não tem uma forma melhor que a outra. Tudo depende da sua fase de experiência, do que você procura. Como eu disse para vocês aqui, a terapia cognitivo-comportamental ela é muito mais envolvida no aconselhamento de um psicólogo ou de um terapeuta com o objetivo de mudar o seu comportamento. E isso pode ser muito útil. As neurociências elas embasam várias possibilidades e várias técnicas estão sendo cada vez mais atualizadas nesse sentido, com comprovação científica. No entanto, na minha experiência própria, eu posso falar para vocês que para você conseguir alterar um comportamento, atingir uma meta, conseguir um objetivo num lapso temporal pré-estabelecido, é muito interessante esse tipo de terapia. Mas se você deseja fazer um aprofundamento em relação às suas experiências, a singularidade da sua infância, os impactos dos seus ancestrais na sua vida, tratar-se como único, como individual e se entender pelo autoconhecimento, eu indico uma análise, onde a visão é muito mais associada ao seu próprio sentido. Mas isso pode ser um momento na vida de uma pessoa e não necessariamente quer dizer que quem optou por fazer uma terapia cognitivo-comportamental está errado. Eu mesmo já fiz durante muitos anos terapia cognitivo-comportamental. Eu particularmente gosto muito de uma das técnicas da TCC, que é a psicologia positiva. Quem não conhece a psicologia positiva, fundada por Martin Seligman, um americano nos anos 70, vale a pena você se aprofundar. Eu acabei tendo a psicologia positiva no mestrado que eu fiz em Londres, onde o professor me cativou. O professor Tony Gaia, estou deixando o link dele aqui, para se vocês tiverem interesse em estudá-lo. Ele acabou sendo um dos pioneiros, um dos precursores em trazer a psicologia positiva de Harvard para o próprio Reino Unido. E basicamente o que diz a psicologia positiva? Até então, a psicologia ela tinha uma visão, até o início dos anos 70, muito mais embasada nas enfermidades ou nos próprios problemas. E Martin Seligman ele trouxe uma visão antagônica. Para a gente tentar simplificar aqui, é aquele exemplo de olhar o copo cheio, a metade do copo cheio ou a metade do copo vazio. A partir dos anos 70, a psicologia positiva traz uma centralização dos seus estudos na felicidade ou nos próprios aspectos positivos que trazem bem-estar ao ser humano, como uma forma de fomentar cada vez mais esse tipo de sensação, esse tipo de sentimento, de uma forma cíclica. Então, utilizar-se de técnicas pela psicologia positiva para atingir um objetivo específico, eu acho sensacional. Isso mostra a ampla gama de possibilidades que você tem nas terapias cognitivo-comportamentais. A análise ela se diferencia em relação ao seu método investigativo, mas ambos são muito proveitosos. Apesar dessa visão que eu trouxe aqui, da dificuldade da psicanálise se manter científica com o engrandecimento das neurociências, no mundo prático, uma conexão de ambas seria sensacional. Apesar desse grande desafio de haver a conexão entre as linguagens e um próprio avançar dessa ciência, eu vejo que uma precisa da outra. A psicanálise, para se desenvolver cada vez mais, ela precisa das neurociências. E as neurociências precisam cada vez mais se aprofundar nos entendimentos psicanalíticos. Para você que também tem fascínio por neurociências, eu vou deixar aqui um site da Neuroscience que traz notícias diariamente atualizadas sobre as novas descobertas da psique, do cérebro humano e do próprio funcionamento do corpo. Em resumo, para finalizar a nossa conversa, eu gosto de trazer aqui o exemplo do iceberg, onde a gente tem um pedaço que está acima do mar e também partes que estão imersas nas profundezas do oceano. E eu gosto de trazer esse exemplo por quê?
Na minha visão, a psicanálise está inerentemente ligada a você desejar ir muito mais nas suas profundezas mais íntimas. Você conseguir compreender a natureza dos seus desejos, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Mas isso não quer dizer que as terapias cognitivo-comportamentais não são também excelentes. Eu acredito que qualquer e todo tipo de tratamento pela fala, pelo linguajar, ele é excelente por si só. Para quem me conhece um pouco mais, sabe que eu sou um adepto das terapias, até as holísticas. Não vou entrar muito aqui a miúde em relação a esses tipos de terapias, mas oportunamente a gente vai conversar muito mais. Por hoje é só, pessoal. Tentei aqui passar para vocês meus principais pensamentos sobre a psicanálise, sobre as terapias cognitivo-comportamentais e a própria neurociência como um grande elemento propulsor que visa e vai auxiliar não só as TCCs, mas também a própria psicanálise. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seus likes, compartilhem para quem vocês acham que também vai curtir. Isso vai me ajudar muito. Deixe seus comentários, também opiniões sobre novos vídeos, novos temas que vocês desejam ouvir. Um forte abraço e a gente se vê muito em breve.